Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa se encontra em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Assim começa a novela de Franz Kafka, intitulada Metamorfose. Um livro que conta hoje com 109 anos de publicação, ou seja, foi publicado em 1915, quando Franz Kafka tinha 29 anos. É um livro que está no hall dos livros mais famosos da nossa literatura mundial. É um livro impactante, angustiante e que deve ser lido, né? O livro ele se origina em 1912, quando o Franz Kafka tinha conhecido uma jovem que depois se tornaria uma das suas noivas, né? Ele foi noivo em 2 ocasiões, mas não chegando a se casar. Ele conhece essa jovem e fica aguardando uma carta dela, e essa carta não chega. Então ele decide ficar na cama aguardando a carta chegar, e que não sairia da cama enquanto essa carta não chegasse. Então, um domingo a carta chega e aí, ao responder, ele fala sobre essa história que durante aquele momento aparentemente parece um momento de uma certa depressão, de uma angústia, que ele ficou naquela ansiedade de receber a carta da pessoa amada. Ele fez um insight dessa história na mente, né? Ele fez um resumo, ele teve a ideia da história da metamorfose. E ele, então, produz a novela em 1912, só que ela é, de fato, publicada em 1915. Isso é um breve histórico do livro, né, para a gente poder entender em que contexto ele foi criado, né, em que angústia o autor estava imerso quando pensou nessa história. E é bom relatar também que o Kafka era uma pessoa atormentada, né? Ele era uma pessoa angustiada, ele não tinha um bom relacionamento com a família, especialmente com o pai, né? O pai e ele não tinham uma relação muito agradável, e isso impacta muito na vida do jovem e impacta também na vida adulta dele, impacta nas suas obras. Então a gente não consegue dissociar ele das próprias obras, né? Enfim, a Metamorfose, que é considerada uma novela, que é um gênero literário que está entre o conto e o romance, é uma obra de ficção, e nessa obra a narração desse fato, né, dessa história do Gregor Samsa, que acorda metamorfoseado em um inseto gigante. Muitas pessoas dizem que esse inseto seria uma barata gigante, né? Propriamente não há isso muito claro na obra, mas dá para ter uma ideia de que poderia ser sim uma barata, pela forma como ele fala do inseto que o Samsa se transformou, né? E aí há um conflito que surge, né? O Gregor Samsa, por 5 anos, havia se tornado caixeiro viajante e trabalhava de uma forma absurda para poder pagar as dívidas do que o pai tinha que o pai tinha adquirido, né? O pai tinha falido e adquirido umas dívidas, e para pagar as dívidas ele fez um empréstimo e trabalhava como caixeiro viajante. Esse empréstimo era constantemente cobrado pelo gerente dele, que era uma pessoa assim que não tinha muita compaixão e que explorava a força de trabalho do Samsa ao limite, né? Ele estava sempre esgotado, não tinha uma vida social, ele apenas vivia para trabalhar, sustentar a família, e dado tanto amor ele tinha por essa família dele, era isso que a vida dele tinha se resumido,
Ele era uma engrenagem que trabalhava para sustentar aquela família, e a única coisa que ele sentia de bom da vida é que ele conseguia fazer isso, né? Pelo que a gente depreende da análise da leitura dessa obra. E até de uma forma muito triste quando a gente vai seguindo na leitura. É interessante que o clímax da obra, geralmente ela acontece no meio, do meio para o final de uma obra literária. Mas no caso de Metamorfose, ela chega como um tapa na nossa cara assim que a gente começa a ler. Porque a primeira coisa que a gente sabe é que uma pessoa foi transformada num inseto, e que essa pessoa, ao invés de se preocupar com isso, com esse fato de ter se tornado um inseto, se preocupa com o fato de que não ia conseguir chegar ao trabalho a tempo, né? E aí desenrola uma trama triste, né? Doente, não dele, por ter sido transformado num inseto, mas da família, como essa família reage a essa transformação e como ela trata esse indivíduo que para de produzir, que para de ser útil, né? E aí a gente vai vendo como o ser humano pode ser cruel, pode ser mal mesmo, né? Então vamos lá. Primeiro, no início, há essa situação em que o Gregor ele se torna um inseto. Posteriormente a isso, a família descobre, né? A família descobre que ele se tornou um inseto, o gerente deles descobre, ele é demitido e é relegado ao quarto dele, né? E lá ele fica ouvindo a família decidir sobre como que ela vai agir em relação ao fato de que agora eles não tinham mais o provedor e que eles iam ter que achar uma solução para a situação deles em relação ao sustento, ao próprio sustento. E ignorando totalmente a existência, a opinião, a presença do Gregor na casa, né? E assim, essa família, ela vai cada vez mais sentindo repulsa dele, nojo, o pai de uma forma mais forte, de uma forma mais concisa, a gente percebe um maior preconceito nele, maior rejeição nele. A mãe, embora continue a amar o filho, também o rejeita, sente nojo dele. A irmã, que é mais jovem, que era sustentada por ele, que tocava violino e que ele tinha um amor muito grande por essa irmã e ela por ele também, ela tem um pouco mais de empatia. E tinha também na família uma empregada doméstica que foi a única que de alguma forma demonstrou algum cuidado com ele. Ela coçava as costas dele e ao final foi um personagem importante no desfecho da obra, né? Bom, seguindo o roteiro da obra, há essa situação em que a família começa a discutir o que eles iam fazer para subsistir. A menina começa a trabalhar como balconista numa loja e para, né, de investir no sonho de ser uma artista, né, de tocar o violino dela, que ela tocava tão lindamente, e vai partir para a prática, né, vai achar uma solução para a vida, e aí ela começa a trabalhar nessa loja. E eles acabam então relegando o Gregor ao quarto dele. Em dado momento, a Gretchen, que é a irmã, ela percebe que o quarto está todo marcado pelo caminhar, né, pelo andar do Gregor, ou seja, parecia que ele estava com pouco espaço. Então ela e a mãe resolveram tirar os móveis do quarto. Nesse momento ele acaba saindo, o inseto acaba saindo do quarto e é agredido pelo pai, que joga maçãs nele, e uma das maçãs atinge as costas dele, né? E aquele esqueleto, né, do inseto entra entre uma parte e outra assim da couraça do inseto, e aquilo causa tanta dor nele que ele desmaia. E essa maçã, após esse acontecimento, né, ele começa a sentir muitas dores por causa dessa maçã,
e fica sempre trancado no quarto com sua mente, com seus pensamentos, e sempre deixa claro o fato de que ele continua amando a família, né? E essa família fica evidente pela narração que já não nem via ele mais como um membro da família, mas sim como um estorvo, né? Ocorre um outro evento que é quando, após a família ter alugado um dos quartos, logo após, na verdade, ele se tornar um inseto, a família, como não tinha renda, resolveu alugar um dos quartos para 3 inquilinos. E daí, em um momento posterior a esse caso aí da maçã, a Gretchen, que tocava violino lindamente, começa a tocar violino no jantar para os inquilinos, e o Gregor, movido pelo som e pela beleza do som, acaba chegando na sala onde que essas pessoas estavam jantando. E isso gerou uma grande confusão, e ali acabou de existir um pouco de amor que ainda a Gretchen externava ou sentia internamente pelo irmão, quando ela diz que era melhor que ele morresse, né? E isso ele escuta, ele vai pro quarto, e ali ele vai ficando cada vez mais deprimido, não se alimenta, a família também não tá nem aí para alimentá-lo, e o sofrimento vai ficando cada vez maior, e ao mesmo tempo aquela maçã que carrega um simbolismo também, o fato de que ela vai apodrecendo, assim como apodrece o amor que aquela família sentia por aquele membro, né? E que esse amor vai se transformando em ódio. Então isso é muito simbólico também. Essa maçã e essa infecção que ela causa nas costas do Gregor, ela acaba matando ele, né? Quem o encontra morto é a Ana, que é a empregada da família, e ela faz a limpeza do quarto. E aí é muito triste que no final da obra, a família, ao perceber que estavam livres, né, que ele não precisava mais se preocupar com a morte dele, com esse momento em que a morte ia chegar, e que já estava tudo limpo, resolvido, eles começaram a pensar em comprar uma casa nova e estavam felizes, e quase como que se ele nunca tivesse existido, porque aquele estorvo não existia mais. Essa obra impacta a gente. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de humanidade, um pouquinho de compaixão, sente muito quando lê esse livro, e lembra de situações em que isso é comum, né? Quando a gente vê a forma como a nossa sociedade trata idosos, como a nossa sociedade trata as pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que são minorias na sociedade, a forma como as pessoas normalizam comportamentos tóxicos, comportamentos cruéis, né? E como é natural muitas vezes as pessoas simplesmente não tratarem os parentes que começam a dar problema de alguma forma com amor, com dignidade, com empatia, com acolhimento, né? E isso dói, né? Isso dói quando a gente lê, porque não é tão longe, a gente sabe, a gente já viu isso em algum momento das nossas vidas, né? Eu fiz alguns comentários, só que eu fiz escrito, em resumo, então eu vou parar um pouquinho aqui de falar, né, do livro, pelo que eu depreendi, sem ler nada, mas agora eu vou ler uns trechos do resumo que eu fiz. Vamos lá. Força kafkiana. Essa força kafkiana, que é tratada por alguns estudiosos de Franz Kafka, ela aborda essa questão do que algo fora do nosso controle, algo que não é conhecido, que não era esperado, que não consegue ser controlado ou entendido, pode chegar na vida de alguém e mudar toda a história dessa pessoa. Então, a força kafkiana ou situação kafkiana representa uma força incontrolável que domina uma pessoa, como a metamorfose de Gregor. A obra de Kafka leva a reflexões profundas sobre a impotência do homem diante de forças desconhecidas. E isso era muito
presente no homem do século XX e é presente no homem do século XXI. Homem em sentido amplo, quero dizer seres humanos, né? Não estou falando exatamente do sexo masculino, mas da humanidade em si, né? Mais um pouquinho do que eu tinha dito sobre Franz Kafka, que houve uma cultura de cancelamento dele nos últimos tempos, por causa de uns comportamentos dele como ser humano. Ele foi uma pessoa que agora, né, após muitas décadas do seu falecimento, após estudos, alguns autores estudiosos estudaram a vida e a biografia dele e chegaram à conclusão de que ele era uma pessoa que tinha algum adoecimento sexual, porque ele sempre frequentava prostíbulos e ele aparentava essa angústia sexual. Também talvez pelo fato de não ter se casado, enfim, várias conjecturas já foram feitas a respeito disso. Muito embora a gente saiba que não era incomum para os homens do século XIX, início do século XX, frequentarem esses ambientes. O que trouxe o questionamento e o cancelamento, por caso do Kafka, é o fato dele ser um autor proeminente, um autor importante para a literatura moderna, e que alguns grupos entendiam que a leitura dele era uma leitura que fazia a cultura do machismo permanecer, continuar, né? Porque as mulheres muitas vezes elas acabam em prostíbulos por uma questão de vulnerabilidade social e de exploração de seus corpos, né? E isso é válido, é um questionamento justo, é um questionamento correto, né? E atual, porque a questão da prostituição de jovens mulheres, de mulheres, enfim, não foi extirpada da sociedade, e muitas vezes essa exploração do corpo feminino, ela vem dessa forma, através do machismo, através da exploração da pobreza ou da vulnerabilidade de alguma forma das mulheres, né, na maioria das vezes. Então, o que ocorre? Eu entendo que o questionamento é justo e louvável, mas ao mesmo tempo, se todos os autores e autoras antigas forem questionadas e suas obras forem extirpadas da sociedade, da literatura, dos meios acadêmicos, por causa dos seus comportamentos que estão muito relacionados ao tempo em que eles viviam, muitas vezes, a gente deixaria de desfrutar de grandes obras. Eu vou citar um caso aqui, que é um caso que choca muito, que é o caso do filósofo Voltaire, que tinha ações no mercado de escravos. Ou seja, ele apoiava a escravidão e lucrava com isso, que é um absurdo, né? É chocante, aviltante, mas existia. Isso não era incomum. A gente tem também a figura do Rui Barbosa, que também foi um defensor da cultura escravocrata, né? Ele foi um dos responsáveis por queimar os arquivos da escravidão no Brasil, e hoje a gente não conseguir acessar boa parte daquela história terrível que o nosso país viveu por 300 anos, que é a história de escravizar um outro povo, de escravizar seres humanos, né? Que é uma história vergonhosa, é uma história monstruosa que reflete no preconceito racial que existe até hoje na nossa cultura. Então, mas aí a gente vai deixar de considerar tudo que o Rui Barbosa, de alguma forma, contribuiu para a política, para a cultura popular brasileira, o próprio Monteiro Lobato, que tem uma situação bem parecida. Então, embora isso não seja um passar de pano para o comportamento criminoso, para o comportamento deplorável dessas figuras, na minha análise, na minha opinião, humilde opinião, a gente deveria enxergar isso como uma oportunidade de ler com mais crítica,
de repente fazer análises críticas dessas figuras, do contexto histórico em que elas estavam imersas e por que as obras que elas produziram foi da forma como produziram, né? Como veio ao mundo. Enfim, a gente sabe, por exemplo, que a Jane Austen, ela escrevia e as obras dela, ela tinha o hábito de publicar com pseudônimo de um homem, porque uma mulher não poderia escrever ou teria dificuldade de ser aceita. Era uma época pré-vitoriana, uma época em que as mulheres não escreviam. Ela se não a primeira, uma das primeiras grandes autoras femininas. E ela teve que se esconder, ela teve que fingir que era um homem. Então, as obras literárias, elas guardam um pano de fundo da época delas. A gente tem o Fyodor Dostoiévski, que no final da sua vida se tornou um homem reacionário, talvez o próprio precursor da ideia do fascismo, do nazismo. Então, assim, é deplorável o comportamento dele no final da vida, né? Essa ideia antissemita que também era presente na vida dele, que é um crime também. Mas você não vai deixar de ler Crime e Castigo, você não vai deixar de ler os livros importantes do autor por causa do comportamento dele como ser humano. Mas deve ler com crítica, deve ler com uma visão mais aguçada, né? A própria obra dele, quando ele fala dos judeus, a gente percebe que ele fala de uma forma preconceituosa. Então, a gente não pode tirar um autor do seu tempo, mas também não pode tirar do nosso tempo as benesses de ler mentes tão extraordinárias, embora tão complexas, confusas e muitas vezes erradas, criminosas, né? Nós temos os autores clássicos gregos, os filósofos, que não eram notadamente figuras que viam a mulher como um ser em si mesmo, com direitos, com possibilidade de ter liberdade. As mulheres na época da antiga Grécia e Roma eram tratadas como objetos, e por muito tempo, muito depois disso, quase na nossa atualidade. Então, é muito difícil desassociar as obras do seu tempo, daquilo que vivia no tempo. Então, eu acho que a cultura do cancelamento, utilizar desses problemas que realmente existiram para cancelar obras e acabar atrapalhando a leitura crítica que a gente pode ter sobre elas, não ajuda, não favorece, sabe, o desenvolvimento da gente como sociedade. Enfim, eu venho mesmo oferecer o meu ponto de vista sobre Franz Kafka, e especialmente sobre Metamorfose, que é um livro extraordinário, é um livro que você consegue ler em poucas horas, e é um livro fundamental para a gente exercitar a nossa humanidade. Eu acho que dá para tirar bom aprendizado da leitura desse livro. Desculpem os momentos em que eu gaguejo, que eu perco as palavras, eu ainda estou muito no início, né? Eu ainda não sei muito bem falar com a câmera, mas estou tentando, estou aprendendo. Espero de alguma forma ter ajudado, ter trazido um pouco de informações úteis a respeito do autor quanto da obra. E é isso. Até a próxima, pessoal.